Viagem na CBN, com Edson Rui. E Edson, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Edson, agora há pouco a gente estava aqui, né, conversando nos bastidores, eu e os meninos aqui do plantão, né? Tipo assim, o que a gente vai fazer na China, né? É a grande potência, né? É o país mais falado no momento, né? Mas eu, sinceramente, eu não consigo criar uma afinidade com a China. Vai pra China, Fernanda. Eu acho que ainda prefiro o velho mundo, Europa. Mas, Fernanda, isso está um pouco na mente da maioria dos brasileiros. A China tem dois fascínios, né? Primeiro é a tradição e segundo o desconhecido, que é justamente isso que não te instiga tanto. Mas outros instigam muito, porque é o desconhecido de fato. Uhum. Então, assim, por que está tão na moda, tanto falando em China ultimamente, né? Primeiro porque a China liberou a isenção de visto para brasileiros até 2026, até maio de 2026, Fernando. E o visto chinês era um pouco complicado, não temos consulado em Vitória, tem que ir para São Paulo ou Brasília, enfim, era um processo mais complicado, então isso facilitou. Segundo, a China é uma potência econômica em definitivo e está confrontando, inclusive, os Estados Unidos. Mais do que nunca, está na onda da crise. A China tem duas cidades, assim, que a gente com certeza já ouviu falar, seria Pequim e Xangai. A capital e a capital econômica. Vamos para a primeira capital, Pequim, e aí a gente lembra de Cidade Proibida, Templo do Céu, Grande Muralha da China, Palácio de Verão e Xangai. Aí tem a Torre de Xangai, Jardins, a Cidade Antiga, a parte da Conceição Antiga francesa. Essas duas cidades, sim, Fernanda, essas estão no nosso radar. Mas o que faz a China exercer um fascínio são algumas outras cidades que mostram um país assim, de muito contraste, de templos aí milenares, trens, Fernando, de levitação. Eles já estão com um trem, a gente não chegou nem a um trem de fato elétrico aqui no Brasil de alta velocidade. Eles já estão em um trem de levitação magnética, pensa. Bom, também tem os pandas, arranha-céus, desertos e metrópoles futuristas. Então vamos falar um pouquinho de algumas cidades que instigam, que talvez nos ajude o nosso ouvinte a entender um pouquinho mais do que é esse paraíso que é a China. Bom, Fernando, tem uma cidade chamada Chongqing. Essa é uma cidade, na verdade, é uma mega cidade. É uma cidade com mais de 30 milhões de habitantes. Eu acho que algumas pessoas já viram nas redes sociais aquele trem que passa dentro de um prédio. É nessa cidade, eu já vi. Fernanda. Então, é nessa cidade. Pensa uma cidade com 30 milhões de habitantes. É um negócio maluco. Eu fico imaginando um entregador de pizza ali, como é que se sai nessa aventura. Mas tem não só isso, né? Mas a gente consegue ver a extração de Liziba, que fica dentro, literalmente, de um prédio. Mas tem um complexo de arquitetura tradicional muito interessante, é sobre um rio. Tem a rua Danzig, ela preserva a parte histórica da cidade. Mas o que chama a atenção é essa mega cidade, é como se comporta uma cidade com 30 milhões de habitantes. É muita gente. É muita gente, né, Fernanda? Depois tem Shenzhou. Essa cidade é a cidade queridinha, né? Chengdu, tá? Não vamos confundir com Shangzhou, né? Chengdu. Essa é a cidade do panda gigante. Ali que estão concentradas as pesquisas do panda, aquele urso carinhoso que todo mundo só de ver derrete o coração. Aí tem a rua Jinli, que é aquela rua repleta de lanternas, e aí você, como sempre, em quase todas as grandes cidades chinesas, você vai ter essas ruas típicas com petiscos, com as lojinhas e os famosos templos, aí a parte mais poética da cidade. Outra cidade, Fernanda, é Guilin. Essa é uma cidade que parece ter saído de uma pintura tradicional chinesa.
E lá a gente encontra o quê? A gente vai encontrar o Rio Li, que é você vai poder fazer aquela navegação por aqueles micro vilarejos, que é muito bacana. Ali você vai ver, nessa navegação, vai ver os terraços de arroz, é aquela paisagem hipnotizante da China. E também tem as grutas de Red Flute. Essas são cavernas que são iluminadas com formação milenar. Então, assim, essa é uma cidade que você volta no passado. Você volta lá na China original, daquela tradicional China agrícola, com plantação de arroz em forma de vertical. Então, isso é interessante. Uma outra cidade, Fernanda, é Shangji. Essa é uma cidade que parece uma inspiração no mundo fictício do Avatar. Aí você tem a Floresta Nacional, com aquelas famosas torres de pedra de mais de 200 metros de altura. E também a gente já viu algumas imagens de Shangri-La nas mídias sociais, que tem aquela ponte de vidro que as pessoas começam a andar e aí começam a gritar, correr. É muito engraçado, porque parece que vai quebrando, você vai andando, o vidro vai estraçalhando. Fica nessa ponte, essa ponte suspensa fica lá, uma altura de mais de 1.500 metros, e é a vista de tirar o fôlego, mas a adrenalina de cruzar essa ponte de vidro, de cristal, é o mais impressionante. Claro que eles adicionaram aí um pouco de tecnologia, né? Você imagina andar numa ponte de cristal, vendo um precipício de mais de 1.000 metros e o vidro se estilhaçando debaixo do seu calcanhar. Quer dizer, é a sensação, né? Então é a China fazendo a parte dela. Outra é Guangzhou. Guangzhou é a antiga Cantão. Cantão, a gente já ouviu falar muito, mas a Cantão Tower, essa cidade cresceu muito como a China nas últimas 3 décadas. É uma torre de mais de 600 metros de altura, com gôndolas panorâmicas. Tem o Guangzhou Circle, é um edifício em forma de anel, que tem uma arquitetura belíssima, e é um ícone da arquitetura local. E o famoso mercado de Jingjing. Fernanda, esse mercado, eu já estive lá há muitos anos atrás, tem muito tempo que eu não vou à China, mas é imperdível, porque são nesses mercados e nos restaurantes tradicionais que a gente vai comer o famoso dim sum. O dim sum é uma refeição típica, forma de chá chinês, em que você vai ter aqueles montes de pratinhos, tudo pequenininho, e eles são servidos no bambu, tá? E aí são servidos, por exemplo, camarão no bambu, bolinhos recheado com porco com camarão, os famosos ovos milenares com arroz, enfim, tudo isso você vai encontrar em Guangzhou. Tem uma outra cidade... Esses ovos milenares você já comeu? Já. Não tem nada a ver com ovo antigo, tá? Eu ia perguntar isso. Ele é escuro, não é? Mas é a maneira de fazer, tá, Fernanda? É a maneira de fazer. Não tem nada a ver com ovos, é a maneira milenar chinesa de fazer, que por sinal é muito gostoso, porque é servido com arroz, tá? Quebrando mitos. Depois tem... A aparência não é tudo, né? Não. Duhuanhang, Fernanda, fica no meio do deserto. Essa é uma cidade meio que espiritual. Então é onde a gente tem as famosas grutas de Magou, são mais de 700 cavernas esculpidas com arte budista. Tem o oásis também aí, que é um lago em formato de meia-lua entre as dunas. Aí nessa cidade é possível passear de camelo, enfim, é uma outra China. Na verdade, Fernanda, a gente está fazendo um passeio aqui e querendo mostrar para o nosso ouvinte que a China está mais acessível do que nunca para brasileiros. Está sem vistos, os voos estão cada vez mais conectados com o Brasil, sem falar no voo que liga São Paulo a Pequim, com a companhia aérea chinesa, com a China Airlines, que faz só uma escala em Madrid. E dá para começar pela tradição, que é Pequim,
viajar por algumas dessas cidades aí. Eu não falei, por exemplo, Xi'an, que tá aí, a gente tem os famosos guerreiros de terracota, e depois terminar por Xangai. E também, se quiser dar uma esticada, tem também Hong Kong, que foi anexado à China também, e dá para complementar a sua viagem. A China é a bola da vez. E o brasileiro está realmente viajando muito, tá, Fernando? E eu, novidade, foi convidado, estou embarcando para a China com um grupo de capixabas no final de agosto, viu? Vamos fazer algumas dessas cidades aí. Vai ser bem legal. Vai ser um bom retorno à China depois de alguns e muitos anos. É uma China diferente, tá, Fernanda? A China de hoje não nada a ver com aquela China só milenar, né? É uma China moderna e futurista também. Edson, temos perguntas aqui. Álvaro. Edson, Fernanda falando aí da forma como a gente se habitua a pensar nesses destinos pela influência que nós temos aqui regional, né? Ocidental, pensar na Europa, nos Estados Unidos, países da América. Quando a gente pensa na China, tem a barreira, acho que do idioma, porque somos diretamente influenciados aí pela influência da língua inglesa, que nos acredita que vão falar inglês em qualquer lugar do mundo. Uhum. Na China, como é que faz para conversar? Pois olha só, quando você viaja para a China, normalmente o turista brasileiro, ele viaja com uma assessoria amparado por serviços de locais. Que realmente, se você não tiver um serviço aí de guias para te acompanhar, te levar para esses lugares, fica um pouco mais complicado. Mas, de um modo geral, a China de hoje, ela fala inglês em praticamente todos os lugares turísticos. Então, todos os lugares turísticos têm serviço de atenção ao turista em inglês. E muito também em espanhol e, acredite, em português também. A China vem fazendo um trabalho grande com a implementação do voo de São Paulo para Pequim, um trabalho grande de treinamento. E muitos desses guias que falavam só espanhol, hoje também falam português. Então, a língua não é barreira. Mas é claro que a minha sugestão é você viajar com algo organizado, porque senão os tours você às vezes não conseguirá fazer. Por exemplo, eles vão estar sendo ofertados em alemão ou em inglês, e se você não tem o domínio dessas línguas, fica um pouco difícil de você aproveitar um pouco mais de tudo que aquilo tem para oferecer. E alguns costumes também dos latinos que têm que ser evitados na China? Pois Fernanda, a gente tem os dois lados, tá? A China, eu digo sempre que a China é o Japão, é o japonês um pouco mais abrutalhado, vamos assim dizer, menos refinado. E a China, por exemplo, lá eles não têm muito assim, o hábito que tem o japonês da fila, eles são muito organizados, mas esse polimento ainda está faltando muito no chinês. Não que você vá ter problema, muito pelo contrário lá. Mas alguns costumes nossos, por exemplo, de dar gorjeta, o chinês não aceita gorjeta em hipótese alguma. Tem muita coisa que a gente tem hábito aqui no Ocidente que não é hábito da cultura chinesa. Ou, por exemplo, a gente, como bom descendente de italiano no Espírito Santo e de latino que somos, na verdade, a gente, tudo nosso é de tocar, de abraçar, beijar, né? Abraçar, beijar, efusivo. O chinês não, é muito mais contido. Então, assim, tem muita coisa diferente. Então, vale a pena ir, porque por vários motivos que a gente já citou aqui. E por derradeiro e por último, econômico. A China é um país ainda acessível ao turista brasileiro. Então, você pega uma viagem para a China, ela é muito mais barata, apesar da distância, do que para a Europa, por exemplo. Tá vendo? E a comida também, a gastronomia é muito diferente da nossa, né? Muito diferente, mas o turista não vai passar aperto em lugar nenhum.
Eu lembro Cada esquina tem um McDonald's. Exatamente. Não, mas Fernanda, tem coisas assim impressionantes da China. Primeiro que muitos lugares oferecem comida ocidental. Isso é ponto, não tem problema. Segundo, a comida da China, os restaurantes chineses, tudo muito separadinho, né? Então você sabe lá, que é arroz, tá arroz, o ovo com arroz tá ali, o porco, o bolinho recheado com porco, com camarão, e por isso que é importante você estar de repente, com um guia que vai te mostrando tudo isso. Porque se às vezes você entrar num restaurante que você não tem o domínio de língua inglesa, e que muitos lugares também não têm essa disponibilidade, você vai ficar realmente sem saber, só vai sentir o gosto, porque não vai saber o que está comendo. Porque na China tem aquela história de ter muito picadinho, as coisas muito picadinhas. Eu lembro que a primeira vez que Ivana foi comigo à China, e eu lembro que ela estava até com o saudoso querido Padre Airola. E eles chegavam no café da manhã, no hotel, o pão do café da manhã e guardavam para comer na hora do almoço, porque eles não sabiam o que estava comendo, então era uma loucura. Então eles queriam garantir, saber que iam comer pão. Mas isso foi nos 2, 3 primeiros dias, depois se acostumou e aí sim já entrou no ritmo chinês. Mas a gastronomia chinesa é milenar, é saborosa, claro que tem sempre algo diferente, mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, hoje na China, você falou do McDonald's, tem, por exemplo, um restaurante francês dentro de um antigo templo nas costas da Cidade Proibida, Fernanda. É uma maravilha para comer a comida francesa naquele lugar espetacular, num templo e ali nas costas da Cidade Proibida. Então, na China tem de tudo. É bom que a gente saiba. De tudo a gente vai encontrar na China. Mas dizem que se não tirar uma foto comendo um escorpião, Ai, uma não. barata, aí nem é como se não tivesse ido, não é verdade? Olha, eu falei de Cantão, eu não quis falar isso agora, mas você já falou de escorpião. A primeira vez que eu fui a Cantão, aí eu visitei a feira, Mercado Livre, na verdade. E aí você tem de tudo, né, para vender. E lá eles comem aquelas baratas, não a barata doméstica, mas é a barata do campo, e ela é tostada, ela é frita, e você só vê que quem não está acompanhado por um guia vai fatalmente querer provar, porque achando que é um petisco, já fazer o croque e tudo mais. Meu Deus! Mas é barata salgada e é barata do campo, vamos deixar bem claro que mas a China tem disso sim, tem essas coisas diferentes, tem essa gastronomia diferente, mas você vai encontrar comida sofisticada, o famoso pato laqueado de Pequim, enfim, você vai encontrar de tudo na China. Mas isso aí, essas baratas, eles comem mesmo ou é para turista? Ah, tá. Não, isso era numa feira. Não, isso era numa feira, uma feira popular que as pessoas vão comprar. E a gente foi passear, o pior não foi isso, o pior é que a gente visitou essa feira antes do almoço. Então você visitava a feira, que tinha de todo tipo de comida, alimento, mas era uma feira não para a pessoa ir lá comer, é para comprar, para levar para casa. E aí, quando você começa a ver tudo isso, como é que vai comer depois aquela monte de comida picadinha? Foi uma loucura para convencer o povo a comer, porque não é fácil não. Depois que você provar, e eu provei a barata, viu? Meu Deus, e aí? Croque, Fernando. Salgadinho. É muita coragem, Edson. Salgadinha. Mas a China de hoje é outra, viu? É bom que o nosso ouvinte entenda. A China de hoje é outra. E você encontra absolutamente de tudo. Claro que vale a pena tudo. Por exemplo, não tem como ir à China e não fazer uma massagem. Uma massagem milenar, gente. É impressionante. Em qualquer lugar faz. E nos hotéis tem. E de tudo quanto é tipo, e são massagens também milenares. A medicina chinesa é milenar, a país, né, a cultura, tudo que a gente tem, muito que a gente tem hoje no Ocidente, não precisa nem falar, né? Da massa italiana, que Marco Polo trouxe para a Itália, a pólvora, enfim, muita coisa a base está na China, seda, enfim, e eles continuam inovando
e trazendo coisas novas para a gente, mas é bom provar o antigo também. Edson, obrigada, viu? Bom feriado para você aí, ou ponto facultativo. Onde você está agora? Eu estou no aeroporto de Guarulhos embarcando para minha querida Vitória. Ai, que delícia. Aproveite seus dias aqui, então. Tá bom, até quinta. Beijo, até quinta.